Olá pessoal, eu sou o professor Carlos do curso Quebra-Cabeça e hoje nós vamos discutir uma área super legal da geometria que é paralelismo. A ideia é que você entenda que muitas vezes eu tenho um ângulo numa determinada região da figura, mas eu quero discutir, ou comparar esse ângulo com outros ângulos em outros posicionamentos da mesma figura, sem que eu altere seus valores. A ferramenta que nós utilizamos para isso é paralelismo. Me acompanhe agora e veja como empregar adequadamente esta ferramenta. Vamos lá, vamos comigo. Na área de paralelismo, nós sempre utilizamos a ideia de transporte de um ângulo. Aqui eu tenho a reta S juntamente com a reta T, e o objetivo aqui é formar um determinado ângulo que você está vendo aqui com a notação em vermelho. Bom, o que eu quero a partir de agora? Eu quero que você observe que esse ângulo eu posso transportar para outra região qualquer da figura, desde que eu mantenha o mesmo grau de inclinação. Assim como eu fiz levando para a direita, eu também posso fazer da mesma maneira, transportando ele agora para baixo, como você pode ver aqui. E veja que em nenhum momento eu mudei a inclinação da reta T, quando eu passei a empurrá-la para baixo, assim como eu não mudei a inclinação da reta S ao empurrá-la para a direita. Então, baseado nessa ideia, se você olhar agora a figura, o que a gente tem aqui, fundamentalmente, é um paralelismo. Talvez uma maneira de você também enxergar isso é através dessa outra aplicação que eu quero te mostrar aqui. Veja bem, aqui eu tenho a reta que contém o ponto A, a reta que contém o ponto B e as retas paralelas aqui embaixo. Aqui passa por A e aqui passa por B, são paralelas entre si. E essas aqui na horizontal também são paralelas. Mas olha que legal. Se eu pegar esta reta e vier puxando-a para baixo dinamicamente, você está vendo que o ângulo está mudando, ele continua necessariamente igual. Assim como também, se eu empurrar esta reta agora para a direita, o ângulo também não vai mudar, ela continua 70,1. Então, como esse par de ângulos são iguais, eu digo que a reta que passa por A e a reta que passa por B, elas formam um par de retas paralelas. Tá bom? Agora, mudamos a inclinação, claro, a gente pode mudar a inclinação e claro que isso vai levar à formação de novos ângulos, tá? Mas enquanto paralelas essas retas, os ângulos continuam obrigatoriamente de mesma medida, como você está vendo aqui, 54,5 e aqui também 54,5. O que é legal é você perceber, na realidade, que o paralelismo me permite, por exemplo, fazer isso. Eu transporto o ângulo de uma posição para outra com a intensidade de quê? De poder comparar. E aí, consequentemente, eu tenho vantagens quando pego a figura, analiso e digo, caramba, que relação que tem esses ângulos? E você descobre que a melhor maneira de poder compará-los é deixá-los com o mesmo vértice. E para deixá-los com o mesmo vértice, o que a gente faz? Transporta. E para transportar, qual é a ferramenta? Paralelismo. Tá bom? Espero que você tenha entendido isso legal. Então, vamos voltar aqui e vamos ver essa outra animação que eu acho que é muito legal. Olha lá, aqui eu tenho o ângulo alfa, o OPV dele, porque são de mesma medida os ângulos OPV. A gente tem o ângulo beta, que é o suplemento do ângulo alfa. O suplemento, entenda, é o quanto falta para atingir 180 graus. Veja que aqui também está o OPV de beta. Então, os pares de ângulos que eu tenho na parte de cima são os mesmos ângulos que eu vou encontrar na parte de baixo. Tá bom? Aí eu venho aqui e faço uma nova reta, porém paralela a T. E aí observe que se eu, por exemplo, puxar a reta T para baixo, ela vem carregando todos os ângulos com ela até aqui embaixo. Então, para você que vai ter impresso no papel e não vai ter essa movimentação, é importante que você analise as posições. Observe. A posição desse ângulo alfa se corresponde à mesma posição aqui embaixo, em relação à reta que é paralela a T. Então a gente diz que eles são ângulos correspondentes, eles ocupam a mesma posição. Consequentemente, se esse ângulo é alfa, esse também é. Então ele é correspondente do OPV dele lá em cima. O mesmo eu posso dizer com beta. Veja, a posição beta e a posição aqui embaixo, na paralela à reta T, elas são iguais, então é claro que se trata do mesmo ângulo. Não poderia ser diferente, porque o suplemento do ângulo alfa é exatamente o beta. Então, claro que esse ângulo deveria ser beta, assim como esse outro aqui embaixo também corresponde a beta. Quando você está trabalhando com essas questões em um plano fechado, quer dizer, eu tenho impresso no papel
e eu não posso ficar olhando esse deslocamento. A gente costuma usar referências de posição. O que significa isso? Eu olho, por exemplo, a transversal S e observo a posição, por exemplo, dos ângulos em lados alternados dela. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Por exemplo, analiso o alfa. Ele está do lado direito com a reta paralela a T e o alfa está do lado esquerdo em relação à reta T. Então a gente diz que eles são alternos internos. E a propriedade deles é que eles são ângulos congruentes. Congruentes quer dizer são ângulos de mesma medida. Observem, por exemplo, que quando esses ângulos estão em um mesmo lado, entre as paralelas com a transversal, a gente diz que eles são colaterais internos. Colateral quer dizer com o mesmo lado na parte interna porque está entre as duas paralelas. Claro que existem outras posições como alternos externos, colaterais externos, mas vai por mim, é bobagem você ficar gravando isso. Guardar essas posições já está de bom tamanho para aquilo que a gente quer, que é matar questões de geometria com a ideia de transportar os ângulos. Eu vou tentar te mostrar algumas aplicações a partir de agora. Vamos lá. Eu pego aqui um ângulo formado entre duas paralelas, que é o ângulo X, e que eu quero determinar, e o ângulo alfa, o ângulo beta. Uma questão bem padrão, que o pessoal chama de marca do Zorro. Eu particularmente prefiro pensar assim. O que o ângulo X tem a ver com o ângulo alfa e o ângulo beta? Essa é a grande pergunta. Ou seja, é possível comparar o ângulo alfa com o ângulo X, o ângulo beta com o ângulo X? A resposta para isso é: posso comparar desde que eles estejam localizados em um mesmo vértice. E aí como é que eu faço para eles estarem em um mesmo vértice? Bom, é aqui onde eu quero que você preste bastante atenção. Para deixá-los no mesmo vértice, eu preciso deixá-los com a mesma medida numa nova posição. Então eu tenho que transportá-los. Então para transportar, eu vou prolongar a reta T, passando uma paralela pelo vértice do ângulo X. A paralela vai dividir o ângulo X, mas de maneira aleatória, quer dizer, não divide como uma bissetriz, não divide em partes iguais, divide em partes quaisquer. Mas olha, prolonga agora a reta T. Então essa linha vermelha, ela é paralela a R e paralela à reta U, tá bom? Mas veja, quando eu prolongo a reta T, esse ângulo alfa, ele vem parar aqui embaixo. Eles são correspondentes. Além de correspondentes, você também pode perceber que se você prolongar a reta V, olha só, o ângulo beta também é correspondente desse ângulo. E aí, você está vendo que todos os ângulos alfa e beta estão no mesmo vértice do ângulo X. Agora dá para a gente comparar, E aí como é que a gente compara? Observando que o ângulo X ele é OPV do ângulo alfa e OPV do ângulo beta. Então ele é a soma do ângulo alfa mais o ângulo beta. Então deixa eu dar uma paradinha aqui para falar uma coisa para você. Você entendeu até agora que a ideia é que nós utilizemos a paralela para fazer o transporte? Se você sacou essa ideia, você compreendeu a razão pela qual a gente vai usar paralelismo em diversas situações. E ela é a nossa primeira ferramenta. É uma ferramenta que tem um alcance muito bacana se você sabe como fazer uso dela. Tá bom? Então vamos lá. De novo, agora, eu queria que você observasse nessa nova situação que a gente tem aqui. Observe. A reta R paralela a V, eu tenho a reta T, tenho aqui mais três ângulos formados, 40, 60 e 50 também. Esses ângulos de 40, 60 e 50, a minha pergunta é, que relação que eles têm com o ângulo X? Como é que eu posso dizer X é equivalente a 40, 60, metade deles ou não? E aí para você descobrir esta relação, a gente vai transportar esses ângulos até onde o X se encontra. Então para isso eu vou passar uma paralela aqui, dividindo o ângulo X em partes aleatórias. Vou passar também uma paralela no ângulo de 60, não quer dizer que eu estou dividindo, não quer dizer que eu estou dividindo em duas partes de 30, tá bom? Mas eu estou dividindo o ângulo de 60. E agora, com esta figura, eu vou analisar a cada par de paralelas, o que eu posso dizer a respeito do ângulo, cada par de paralelas. Então, por exemplo, eu pego a paralela de cima com a paralela vermelha, a primeira, a paralela R, prolongo o T. Observe que esse ângulo de 40, ele vem parar aqui, e aí ele passa a ser OPV do ângulo X. Então, X é igual a 40 mais alguma coisa, eu não sei quanto é, mas seguramente ele é 40 mais um valor que eu tenho que descobrir, que é esse pedacinho que está aqui. Muito bem,
Daqui para baixo, como eu não sei quanto vale esse ângulo aqui, né, esse pedaço do ângulo vermelho, eu sei, por outro lado, que ele seria alterno interno do azul. Olha a posição. Em relação a esta transversal e as duas paralelas, eles seriam alternos internos. Mas quanto vale? Eu não sei. Então vamos fazer o contrário. Vamos analisar as paralelas de baixo. Agora eu tenho alguma coisa para fazer. Começa a colocar 50 no jogo. Ó, esse ângulo aqui é o OPV de 50. Tem a mesma medida. Mas esse ângulo de 50 agora, o verdinho, olha lá, ele é correspondente de parte do ângulo de 60. Então quer dizer que esse ângulo inteiro, que era 60, ele está fragmentado em dois. Uma parte dele é 60 graus e o que sobrou, que aqui é a parte roxa, ele tem valor equivalente a 10 graus. Pô, legal. Ah, então agora, Carlos, eu já posso dizer que eles são alternos internos. Pode. Você pode garantir que eles são alternos internos. Caso você não veja isso, prolonga esta reta aqui, ó. E você vai ver que esse ângulo se acomoda aqui em cima. Observe. E agora ele é o PV, garantindo que esse ângulo tem valor 10. E, consequentemente, o ângulo X é a soma de 40 mais 10, vale 50 graus. Super legal, né? Você está percebendo como a gente está fazendo uso dessa ferramenta? Muito bacana, né? Porque agora você está começando a pensar assim, pô, eu entendo qual é a ideia do transporte e de que maneira isso pode ser útil quando eu estiver lidando com uma questão lá na frente, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos começar a resolver aqui algumas questões que eu separei, né, para a nossa aula. Então, a primeira questão que eu queria discutir com vocês é essa daqui, né? Uma questão de paralelismo, nível 1. Nível 1 para nós aqui, a gente vai tratar como sendo aquelas questões de apoio, né? Aquelas que começam a fazer o conteúdo andar. Mas ainda não é uma questão tipicamente de vestibular. Mas para você que está aprendendo, está começando a manobrar os ângulos entre paralelos, eu acho que vai te ajudar pra caramba, tá bom? Então, deixa eu tentar te ajudar aqui, ó. As retas R e S são paralelas, estão aqui. Os ângulos X, Y e Z, representados na figura, sabendo que 2x mais y mais z igual a 240. Ele pede para eu determinar quem é x, y e z. Então eu venho aqui e começo a analisar a figura. Eu vejo, por exemplo, que esse ângulo Z, ele é o OPV desse, né? Então quer dizer que aqui também corresponde a Z. O que mais? Eu noto que pela posição do X e do Z, eles são ângulos totalmente correspondentes. Carlos, eu não estou vendo que eles são correspondentes, então eu vou te mostrar. Ó. Eu vou representar esse ângulo aqui, tá bom? Ó, tá vendo? Esse ângulo desta forma que está aqui, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazê-lo de tal maneira que você percebe que é o mesmo ângulo. Ó, eu estou escorregando com ele, e aí eu percebo que realmente é o mesmo ângulo. Tá? Ele se encaixa perfeitamente bem. Então quer dizer que de fato o ângulo X é necessariamente igual ao ângulo Z. Então vamos lá, como consequência da figura, primeira coisa que eu percebo, o ângulo X é exatamente igual ao ângulo Z. Ah, bom. E ao mesmo tempo você também percebe, né, por outro lado, que X mais Y são suplementares. Ó, X mais o ângulo Y tem valor igual a 180 graus, né? Porque eles são aqui, ó, dá para ver, eles formam juntos 180 graus. O que mais? Dá para você ver também que Y mais Z também dá 180, mas como Z é igual a X, então não está me ajudando muito nesse caso, não é verdade? Porque afinal de contas eu já sei que X e Z são exatamente iguais. Muito bem, então agora vamos lá. A partir dos dados que eu tenho da figura, eu noto que 2x mais y mais o z corresponde a 240 graus. Cara, como eu sei que o x é exatamente igual ao z, então também que sei que z mais y vale 180 graus, não é verdade? Com base nessa informação, eu venho aqui, ó, sabe, aonde está esta parte da figurinha, onde eu vejo no dado que o y mais z aparece na expressão de baixo, então dá para a gente substituir, né? Então substituindo ficaria assim, ó, 2x mais y mais z. Y mais z é 180 graus, é igual a 240. Eu vou passar 180 para o segundo membro, então vai ficar 2x é igual a 60.
E aí, consequentemente, descubro que o x tem valor igual a 30 graus. Veja que agora é em escala, né? Quando eu tiro que o x vale 30, como eu sei que o x é igual a z, então o z também vale 30 graus. E como eu sei que o z mais o y vale 180, já sabendo que o z vale 30, a gente conclui que o y corresponde a 150 graus. Super legal, né? Porque você está vendo aqui uma aplicação muito maneira, muito fácil de você compreender, porque a gente analisou apenas as chamadas posições do ângulo em relação às duas paralelas, tá bom? Espero que você tenha curtido. Agora, vamos lá, como eu não quero ficar parado apenas nessa primeira abordagem, vamos fazer uma outra questão um pouco mais parecida com essa, inclusive. Vai dar um pouquinho mais de trabalho porque é algébrico, mas eu acredito que a gente vai conseguir lidar com isso super bem. Então vamos lá, peguei aqui a figura de novo, estou observando que tem o ângulo B, o ângulo X, o C, o A. Então o que eu posso concluir aqui da figura? Veja, posso dizer que esse ângulo aqui ele é A, porque ele é OPV, né? Então, primeira consequência disso, o ângulo B e o ângulo A são iguais. Tá? O ângulo B e o ângulo A são exatamente iguais. Que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que o ângulo B mais o ângulo X são suplementares. 2. Eu posso dizer que o ângulo B mais o ângulo X totalizam 180 graus. Certo? A gente tirou essa conclusão. Que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que o ângulo X e o ângulo C também são iguais, né? Item 3, o ângulo X ele é exatamente igual ao ângulo C. Esse ângulo aqui ele é exatamente igual a esse. Né? Eu acho que a gente já explorou absolutamente tudo aqui que era possível nessa figura. Né? Dá para a gente, por exemplo, dizer, né, que B, B ele corresponde a 180 menos o x, né? Mas como B é igual a A, então é o mesmo que eu estou afirmando que A corresponde também a 180 menos x, e a gente sabe que o C corresponde ao próprio ângulo x. É tudo isso que a gente sabe até o momento, a partir dessas 13 informações que eu consegui tirar a partir da figura. Agora vamos lá, vamos pegar o dado que ele nos passou. Ele disse assim que 2 vezes o ângulo A, isso aqui parte do enunciado, 2 vezes o ângulo A, mais 3 vezes o ângulo B, menos o ângulo C, isso aqui equivale a 0. Bom, então como eu agora isolei o B em função do X, o A em função do X, o C em função do X, a gente vai substituir. Então substituindo tudo isso nessa expressão aí. Tá? Substituindo, tá? As informações que eu vou representar, né? Retiradas de 1, de 2 e 3, nessa expressão a gente tem assim, 2 vezes o valor de A, mas quem é o A? A é 180 menos x, tá? Mais 3 vezes o valor de B, B corresponde também a 180 menos o valor de x, menos o ângulo C, portanto, menos o ângulo x, isso aqui equivale a 0. Vamos lá? Isso aqui equivale a 360, fazendo a distributiva, né? Então, menos 2x, mais 3 vezes 180 é 540, menos 3x, menos x é igual a 0. Muito bem, 360 com 540, se emprestar 6 aqui, dá 600 com 300, 900. Vou passar para o outro lado, 900. Menos 2x com menos 3x dá menos 5x, com menos x dá menos 6x. Do outro lado era menos 900, né? Porque eu passei, era positivo, multiplicando por menos 1 e passando o 6 dividindo, eu tenho lá 900 dividido por 6. Isso equivale então a 150 graus. Pronto, acabei de determinar também qual é a medida do ângulo X nesta figura. Como
você vê, são duas questões onde as posições elas já estão fixas, né? Você não está aqui tendo que produzir absolutamente nenhum elemento a mais para a figura. Você não está produzindo, querendo criar um traço a mais para gerar uma propriedade. A gente está trabalhando com um ângulo fixo. Então, no ângulo fixo tem a posição que eu tenho que levar em consideração. Tá? Mas vamos mudar isso um pouquinho. Nós vamos agora para a terceira questão da nossa aula. É uma questão da prova da GV. E essa questão o cara pergunta assim, qual é a medida do ângulo X para esta figura? Eu tenho que colocar no jogo todos os graus que ele me deu aqui, 35 e 127. Então, apesar de não ser uma questão muito complicada, ela exige a questão do transporte. Por exemplo, ó, eu tenho 35 graus aqui, tá? Observe na própria figura, 35. E o que eu vou fazer com esse ângulo é derrubá-lo até a outra paralela, mantendo a mesma transversal. Veja que quando eu faço isso, esse ângulo aqui continua sendo equivalente a 35, que por sua vez é o OPV desse, que aqui está também 35. Pô, legal. Então eu coloquei o 35 no jogo e deixa eu te contar uma coisa importante. Em geometria, cada vez que eu uso uma informação, eu descarto aquela informação e eu fico com o resultado dela. O resultado dela foi perceber que o ângulo X, parte dele vale 35 graus. Agora eu não vou mais usar o 35, manda ele embora. Vamos lá, agora eu vou para o ângulo de 127 graus. Ó. Eu vou aqui também transportar para você, eu vou colocar em cor azul para não confundir, tá? Ó, olha esse ângulo que está aqui e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou transportá-lo aqui para baixo. Para onde está o ângulo X? No mesmo vértice. E aí eu percebo que ele cabe aqui embaixo. Olha que legal, hein? Ele é tudo isso daqui, gente, ó, tudo isso, né? Então o ângulo X, na realidade, ele é exatamente igual ao ângulo de 127 descontados 35 graus. É isso que ele vale. Cara, por quê? Porque todo ele é 127. Uma parte dele apenas é 35, né? Desse ângulo inteiro, que é 127, só esse pedacinho aqui vale 35. Se eu tirar de 127 35 graus, então definitivamente eu estou descobrindo quem é esse X que eu estou procurando. Simples assim, né? Bem tranquilo, como você pode ver. Tá aí. Respondemos mais um, ficou legal. Vamos para o próximo, vamos ver mais um aqui. Essa questão já é um pouquinho diferente, mas um tanto quanto parecido com aquela que a gente fez anteriormente. Tá? Então o que eu vou fazer? Olha, eu tenho aqui uma reta, tá? Paralela a R, que eu vou descer com ela. Eu vou descer, vou passar exatamente no vértice do ângulo X e vou continuar descendo e vou passar agora no vértice do ângulo 90 graus. Quero te lembrar apenas que quando a gente passa uma paralela pelo vértice, não quer dizer que eu estou dividindo o ângulo em partes iguais, certo? Beleza, então ó, vamos ver posicionalmente aqui. Vamos chamar R, S, vou chamar essa reta aqui de T e essa de V. Tá? Então vamos lá, analisando o par de retas R e T paralelas entre si. Veja que esse ângulo aqui, ele corresponde a 15 graus. Ó, esse ângulo ele é correspondente de 15, né? Então tem medida igual a 15. Então já sei que X é 15 mais alguma coisa. Tá? Bom, essa parte do ângulo que está aqui em vermelho seria igual a esta, mas eu não sei quanto ela vale. Eu sei que eles são alternos internos, mas qual é o problema? Eu não sei qual é o valor da sua medida. Bom, então vamos tentar descobrir isso. Vamos tentar olhando agora de baixo para cima, analisando a reta S paralela a V. Veja, esse ângulo aqui vale 60 graus. Tá? Se esse é 60, ele é alterno interno desse, que também é 60. Opa! Aqui também está valendo 60 graus. Como aqui é 60, esse ângulo é o que está faltando, vale 30. Tá? E esse ângulo de 30, ele é exatamente igual ao alterno interno de X. Então quer dizer que esta medida vale 30 graus e agora o ângulo X está completo, né? Parte dele é 15 e parte dele é 30. Então a gente pode dizer que o ângulo X da figura ele corresponde à soma dos ângulos de 30 graus mais 15. Ou seja, isso equivale a 45 graus.
bem razoável, né? Bem tranquilo aqui, essa questão ainda de nível 2 para você, tá? Vamos fazer mais um? Quanto mais fizer, mais experiência você ganha. Quanto mais experiência você vai tomar as decisões de maneira mais rápida, tá? Então vamos lá, tem mais uma aqui. Uau, essa figura é uma figura estranha, né? Do jeito que tá. Mas não é, ela é igual à figura anterior. Deixa eu te mostrar como realmente ela é a mesma figura anterior. Ó, eu vou pegar esta parte da figura, tá? E vou fazer assim para você, ó, tá? Copiei de novo, mas eu vou simplesmente fazer isso, ó, desta maneira, tá? Colocar no plano dos seus olhos. Quando eu coloco no plano dos seus olhos, ela ganha, né, exatamente a mesma visibilidade que nós tivemos nas questões anteriores. Olha lá, eu tenho o EF, não foi dado aqui no enunciado, então vamos fazer essa correção, tá? Olha lá, EF, ele é paralelo ao segmento AB, tá? Foi falha aqui do enunciado, mas já corrigimos, né? Isso não é um problema. Então, olha só, EF é paralelo. Cara, então o que eu tenho que fazer aqui? Eu simplesmente venho com esta reta aqui, ó, tá? E vou fazendo ela paralela a X passando pelo ponto D, né? Depois, opa, aqui ó, mais uma vez eu venho com esta, aqui passo uma nova paralela agora pelo vértice do ângulo de 96 graus. E agora eu vou começar a movimentar de baixo para cima e de cima para baixo, como a gente fez nas questões anteriores. Então, veja bem, eu posso pegar aqui 52, ele é alterno interno, deixa eu colocar em vermelho, fica mais fácil. Ó, esse ângulo aqui é alterno interno, corresponde a 52 graus. Então, x é 52 mais alguma coisa. O problema é se é alguma coisa que eu não sei quem é. Agora, não consigo pegar essa informação aqui de baixo, né? Ó, essa medida aqui em verde, eu não sei quanto vale. Então, vamos de baixo para cima. Aqui é 40, então eu sei que aqui também é 40, porque eles são alternos internos. Ó, 40 graus. Bom, mas se aqui é 40, tudo era 96, então sobra 56 graus, para que a soma dê 96. Esse 56, ele cai exatamente aqui, ó, ele cabe exatamente nesta posição, né? Ou seja, 56 é alterno interno. Como ele é alterno interno, então corresponde a 56 graus essa medida. Então o ângulo X que a gente está procurando, agora já é conhecido, né? Esse ângulo X ele corresponde a 56 mais 52. Então, X é 56 mais 52 graus, totalizando então 108. Você está vendo que apesar da gente estar resolvendo as questões, é provável que você já tenha visto parecida com essas e tal, mas tem um dado importante. Um dado importante que eu queria chamar muito a sua atenção a partir de agora é de que, na realidade, eu estou sempre transportando o ângulo, que é a ideia de paralelismo. Transporte o ângulo, porque quando você o faz, nesse processo de transporte do ângulo, você tem condições de comparar. E esse é o principal objetivo do paralelismo. Transporta, você não muda a medida, mas você tem condições de analisar, a comparar, né, nessa nova posição, a relação entre o ângulo pedido e o ângulo que você está transportando. Essa é a principal ideia. Fechou? Vamos lá, vamos retomar aqui mais uma vez, e eu queria que você visse a próxima questão, que é essa daqui. Aí eu mudei um pouquinho o nível, né? Estou abusando aqui já da tua paciência, mas ela se torna uma questão um pouquinho mais complicada, porque a gente tem mais elementos na figura. Quando eu tenho mais elementos na figura, então se torna mais difícil de ver. Então o que eu recomendo fortemente você fazer? Pegue esta figura, tá, e desenhe partes dela, porque com partes dela você vai compreender melhor o que tem que fazer. Tá? Como é que seria isso, Carlos? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu tracei aqui, né, continuei com a reta para que você possa observar que eu vou fazer um desenho, aproveitar a própria figura que eu tenho, mas eu vou produzir aqui um desenho transportando parte da figura para essas regiões que a gente tem aqui, tá? Então vai fazer assim, eu vou pegar esta figurinha aqui, ó, esta reta, tá? E esta daqui, e vou transportá-la para cá. Vou trazê-la para cá. Quando eu trago para cá, eu percebo que esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo vale 2 alfa e este aqui está valendo 2 θ.
Você pode olhar para isso e dizer, cara, não melhorou nada, melhorou muito, porque agora ela ficou parecida com as questões anteriores que a gente fez. Então, se eu vier, por exemplo, aqui e fizer uma paralela no ângulo de 90 graus, passando exatamente pelo vértice do ângulo de 90 graus, você está vendo que 2α está aqui, olha, ele é alterno interno desse ângulo. Aqui também vale 2α. Veja, aqui é 2θ, aqui é alterno interno, aqui também está valendo 2θ. Pronto, então usei a paralela? Usei. Bom, mas o que eu fiz até aqui? Não fez muita coisa, mas você encontrou uma relação entre α, θ e 90 graus. Se você prestar um pouquinho de atenção, você descobriu que 2α mais 2θ mais 90 graus juntos dão 360 graus. Passa 90 para o outro lado, então vai ficar 2α mais 2θ é igual a 270. Veja que 2α, 2θ, 270 são todos divisíveis por 2. Então eu vou produzir aqui uma divisão por 2, cada parcela. 2α por 2 é α, 2θ por 2 é θ, 270 dividido por 2 dá 135 graus. Veja que eu não sei quanto é α, eu não sei quanto é θ, eu sei apenas que a soma deles dá 135. Muito bem, mas o que isso tem a ver com o nosso x, né? Essa é uma pergunta. Bom, o x está noutra parte da figura. Qual é a outra parte da figura? É essa daqui, ó, tá? Que eu vou representar para você assim. Tá? Vou pegar essa parte que está aqui e vou levá-la para cá, aqui para o lado, tá bom? Para você poder visualizar. Veja que o ângulo x ele está aqui, ó. Deixa eu colocar em azul, né, para destacar bem. Ó, aqui está o ângulo x. O que mais? Aqui é o ângulo α, tá? E esse ângulo aqui equivale a θ. Se agora eu fizer o seguinte, olha só que sacada legal. Se eu vier aqui, ó, no vértice do ângulo x e trouxer uma paralela, você deve ter um motivo pelo qual você está pensando isso, né? Eu quero levar aqueles ângulos θ e α até onde se encontra o vértice do ângulo x para poder comparar. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar θ, eu noto que ele é exatamente igual a esse ângulo que está aqui. É o mesmo, porque eles são correspondentes. E esse outro ângulo, ele é alterno interno, ele vale α. Então desta relação eu concluí o seguinte, ó. Vou até colocar em verdinho aqui, né? Para a gente finalizar a questão. Eu notei que α mais θ mais o ângulo x totaliza 180 graus. Mas por outro lado eu já sei que isso aqui está valendo 135. Então 135 mais x é igual a 180 e aí acabou, né? Eu posso afirmar que o ângulo x corresponde a 45 graus. O que vocês acharam? Legal, né? Bacana? Bacana porque o que fez a questão ganhar assim um ar de simplicidade foi separar suas partes. Quando a gente separa suas partes, as coisas se tornam mais fáceis de visualizar a propriedade da transferência do ângulo. Tá bom? Fechou? Bom, eu queria encerrar aqui essa nossa primeira aula e queria que você participasse disso, se você achar legal, que é o seguinte, tá vendo esses ângulos que temos aí? Eu não quero que você prolongue para criar triângulos, não. Eu queria provocar você, te desafiar a resolver essa questão usando apenas paralelismo. Se você usar paralelismo e conseguir matar a questão, significa que você aprendeu a ideia de paralelismo. Tá bom? Então fica aí o grande desafio para você. Eu espero que você tenha curtido a aula de hoje. Essa é a primeira de alguns encontros que a gente vai fazer daqui para frente. E eu vou levar toda a experiência de tantos anos trabalhando com geometria para os vestibulares. Eu quero te presentear com abordagens diferentes para que você ganhe recursos, repertório e olhar para uma questão e perceba que você é capaz sim de apresentar, improvisar e encontrar a melhor maneira de abordar aquela questão. Tá bom? Um forte abraço para você, a gente se vê em uma nova oportunidade. Até lá!